Beto, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos dizer assim, que tem a ver com a história religiosa. Por que o catolicismo vem perdendo tanto espaço na América Latina para os grupos pentecostais ou neopentecostais de extração conservadora? Por dois fatores. Primeiro, um fator interno e o outro um fator externo. O fator interno é o clericalismo, essa peste já denunciada várias vezes pelo Papa Francisco. Ou seja, você vai numa missa de domingo, tudo se centra no sacerdote que está lá na frente. O povo fica de assistente, calado, as pessoas nem interagem entre si, nada. Enfim, o clericalismo, essa coisa do padre querer controlar tudo, tudo tem que passar por ele, não valoriza o trabalho dos leigos. Eu, por exemplo, morei 5 anos numa favela, você sabe disso, lá no Espírito Santo, e os pastores que faziam o culto na capela da favela eram moradores da favela. Onde é que você viu padre morador de favela? Eu sou um caso raro de quem ficou 5 anos numa favela, mas eu não sou sacerdote, né? Mesmo assim, eu fazia lá as minhas atividades pastorais. Agora, esse é o problema interno. O problema externo é o financiamento da direita, principalmente via Estados Unidos, as chamadas igrejas eletrônicas. Isso é uma atividade deliberada do Departamento de Estado americano para varrer do continente latino-americano a teologia da libertação. É o famoso relatório Rockefeller, quando lá nos anos 70 ele dizia: mais perigoso que o marxismo na América Latina para os interesses dos Estados Unidos é a teologia da libertação, é o cristianismo progressista. Por quê? Porque o povo latino-americano, sem exceção, né, atenuando apenas o Uruguai, os outros não são nenhuma exceção, nenhuma atenuação, é sumamente religioso, inclusive o povo cubano. Então, a questão religiosa ela tem muita força de mobilização. E a religião é como a política, ela é uma faca de, como se diz em Minas, de dois legumes, né? Serve para oprimir ou serve para libertar. Eu sempre lembro aos companheiros comunistas, que ainda foram marcados por aquele preconceito à religião, né, que felizmente o Fidel, na entrevista concedida no Fidel e a Religião, acabou com isso, mas eu sempre lembro o seguinte: o Engels escreveu um livro chamado Cristianismo Primitivo, em que ele fala do pioneirismo revolucionário dos cristãos dos primeiros séculos, que derrubaram o Império Romano. Agora, muita gente lê aquela frasezinha equivocada do Marx, né, sem uma visão dialética, sem ler o texto no contexto: a religião é ópio do povo. Isso fez com que um setor considerável da esquerda mundial se afastasse do fenômeno religioso, e a direita, muito espertamente, o abraçou. Você associa, portanto, historicamente, o fundamentalismo religioso de matriz pentecostal ou neopentecostal a uma ação das igrejas norte-americanas? Associo. A uma ação deliberada das igrejas norte-americanas, principalmente o neopentecostalismo, né? Uma ação deliberada no sentido de legitimar, naturalizar e sacramentar o capitalismo. Ou seja, o capitalismo é condizente com a vontade de Deus. Essa é a concepção deles. E, por outro lado, todo o trabalho de sujeição voluntária, né, ou servidão voluntária, como dizia o Laboete lá no século XVI. Ou seja, é preciso que as pessoas abram mão da sua liberdade em troca de segurança. E essa segurança, inclusive psicológica, política, ela é dada pelo padre, é dada pelo pastor. Ou seja, o pastor, o padre, ele é a voz de Deus, e você deve ouvi-la. Daí esse arrebanhamento eleitoral que a gente viu nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Por que essas igrejas de natureza conservadora e até reacionária têm aparentemente apresentado maior capacidade de diálogo com as camadas populares do que a esquerda? É apenas uma questão de distanciamento territorial da esquerda ou há um problema no discurso da esquerda? Há um problema no discurso da esquerda. Explico. O seu vizinho de porta aí, como o meu vizinho aqui, certamente ele é católico, vai na missa de domingo. Agora, a empregada doméstica dele, a cozinheira, o porteiro do prédio, vão na igreja evangélica. Por quê?
Porque uma pessoa de baixa renda que vai na igreja católica, a não ser em algumas paróquias da periferia, como na Zona Leste aqui de São Paulo, essa pessoa não é bem recebida, ela não é bem acolhida. Mas se ela vai numa igreja evangélica, há uma festa, chegou um novo irmão, uma nova irmã, e nesse mundo anônimo das grandes cidades, as pessoas se sentem muito apoiadas. E nós, na esquerda, ou mesmo nós, cristãos progressistas, nem sempre soubemos fazer esse tipo de trabalho de acolhimento. Fizemos durante as comunidades eclesiais de base, quando elas desempenhavam um trabalho muito intenso, como você citou, dos anos 70 até os anos 90. Depois a coisa arrefeceu bastante. Mas é isso, o clericalismo na Igreja Católica impede que essas pessoas se sintam protagonistas. Você vai a uma missa de domingo, a 1 hora de missa passa como um tempo chato. Mas se você for num culto evangélico, 2, 3 horas, sabe, as pessoas lamentam que tenha terminado, porque é um verdadeiro show, e as pessoas se sentem participantes, se sentem integradas. Então, essa é uma questão. De um lado, nós, cristãos, nós que somos pessoas ligadas à igreja, devemos aprimorar o nosso trabalho pastoral, mas, de outro lado, a esquerda também, que muitas vezes desvalorizou o fenômeno religioso, ela tem que se reintegrar esse valor, né, a religiosidade do povo, na sua pauta de trabalho popular, na sua pauta de educação popular. Isso é fundamental. Você acha que a esquerda deveria abrir um confronto contra o fundamentalismo religioso, contra De modo algum. Ideias, ou evitar esse embate? Evitar esse embate. Veja bem, você só consegue desmontar o fundamentalista naquele argumento que lhe serve de arma, que é a Bíblia. Aí é um trabalho que só nós que lidamos com a Bíblia, nós cristãos, podemos fazer, né? Ou seja, não há nenhuma possibilidade de você tirar a segurança de um fundamentalista a não ser com argumentos bíblicos, porque ele tem uma referência muito fundamentalista da Bíblia, quer dizer, ele tem uma visão literal da Bíblia. Para ele, Deus criou o ser humano através de um casal chamado Dona Eva e seu Adão, né? E nós sabemos que tudo isso é meramente simbólico. Eu até costumo dizer que o autor bíblico nasceu em Minas, né? Por isso que a Bíblia só tem causos, não tem nenhuma aula de doutrina, nenhuma aula de teologia. Então, para usar a linguagem popular, o autor bíblico fez aquilo que a gente faz nas cartilhas políticas. Ele usou a metáfora do seu Adão e da Dona Eva, que em hebraico Adão significa terra e Eva significa vida. Aliás, ele foi até, como dizia o Milor Fernandes, né, a intuição é uma mãe da ciência. Ele intuiu que a vida vem da Terra, e isso muito antes que a gente descobrisse a evolução do universo, né?